Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estava fazendo um vídeo que agora travou. Foi muito forte, irmão, mas eu vou falar tudo de novo. Eu vou falar tudo de novo em nome de Jesus. Olha que interessante. Em Atos 12, diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os Deus, prosseguiu. Mandou também prender a Pedro. Glória a Deus por essa palavra até aqui, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo vai me capacitar no resto. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que Herodes, ele manda matar Tiago a espada, irmão de João. E depois de matar Tiago, a Bíblia diz que vendo que isso agradava os judeus, Herodes vai mandar também prender a Pedro. Porque Herodes é alguém que gosta de agradar o povo. Escuta isso aqui. Eu vou falar tudo. Olha que tremendo. Eu vou falar, Jesus. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz que ele manda também prender a Pedro. Agora, por que ele manda prender Pedro? Por que Pedro é o alvo de Herodes? Por que Herodes escolheu Pedro? Por que justamente Pedro? Essa é a grande questão nesse texto. E é disso que eu vim falar. Se você pegar para ler Atos 10, 11 e 12, a Bíblia diz que Pedro, ele vai ter um êxtase e ele vai cair em êxtase. Quando Pedro cai em êxtase, ele vai ter uma visão. E nessa visão, a Bíblia diz que ele vê um véu com 4 pontas descendo do céu à terra. E nesse véu tinha animais de todo tipo. Tinha aves, tinha répteis. E uma voz disse para ele: Pedro, levanta, mata e coma. 3 vezes a voz falou para ele. Aí Pedro disse assim: de modo nenhum, Senhor, porque da minha boca nunca entrou nada impuro. Aí a voz disse: Pedro, não chama de impuro aquilo que Deus purificou. Aleluia. Olha que tremendo. Aí a Bíblia vai dizer que um pouco mais adiante tem um homem chamado Cornélio. Esse homem é centurião. E a Bíblia diz que Cornélio, ele tem uma visão também. E na visão de Cornélio ele viu um anjo nitidamente. Ele viu um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo falou para ele: Cornélio, as suas orações foi ouvida e suas esmolas subiu diante de Deus. Porque Cornélio é alguém que tem oração e Cornélio é alguém que também faz esmola, dá esmola aos pobres. Então percebe que Cornélio tem oração e Cornélio também tem obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Mas Cornélio é alguém que tem fé e tem obras. Aleluia, Deus. Aí o que me chama a atenção é que Cornélio tem essa visão. E nessa visão, o anjo falou para ele: Cornélio, as suas orações foi ouvida e suas esmolas subiu diante de Deus. Manda chamar Pedro. Aí a Bíblia diz que Cornélio vai enviar os homens. Vai chamar 2 soldados. Um era temente a Deus. O outro, a Bíblia não relata que de fato ele era. Mas percebe que ele manda chamar um temente a Deus. Aí o que me chama a atenção é que os 2 vão até Pedro, por ordenança de Cornélio, porque Cornélio tinha uma visão e Cornélio relata para esses homens. Vai chamar Pedro porque tinha uma visão. Aí o anjo relata onde Pedro está. E Cornélio envia 2 soldados para chamar Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro está em casa. Quando de repente chega 2 homens procurando por Pedro. E o Espírito fala para Pedro: Pedro, desce, porque tem 2 homens aí esperando. Aí Pedro desce. Aí Pedro fala: vocês procuram por mim? Os homens nem precisou, olha que tremendo. Pedro nem precisou perguntar. O Espírito já tinha falado para Deus, porque Deus testifica. Deus ele testifica, ele confirma. Aí o que me chama a atenção, percebe que Cornélio teve uma visão. Pedro também teve uma visão. Percebe que ambos tiveram uma visão. Aí percebe que Cornélio tem visão, o anjo manda chamar Pedro, que também teve visão. Porque visão se fala para quem tem visão. Visão não se fala para quem é da carne. Quem é da carne não entende. Aleluia, Jesus. Aí o que me chama a atenção, que Pedro vai na casa de Cornélio. E Pedro chegando na casa de Cornélio, Pedro fala assim: por que me chama? Aí Cornélio vai falar assim: um anjo do Senhor apareceu a mim e disse que era para me chamar, para que a gente ouça a palavra que vai sair da sua boca. Aí olha que tremendo. Aí Pedro começa a pregar a respeito de Jesus. Pedro começa a falar a respeito das boas novas de Cristo. E Pedro começa a falar da ressurreição de Jesus. Pedro começa a falar quando Cristo foi crucificado. E começa a falar. E a Bíblia diz que conforme Pedro foi falando, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E todos eles receberam o Espírito Santo. Percebe-se que Pedro é alguém que está usando a espada do Espírito. Paulo vai dizer nas armaduras de Efésios que a espada do Espírito simboliza a palavra de Deus. E percebe-se que dentre as armaduras, só uma é ataque: a espada do Espírito. Agora entenda isso aqui. Pedro está usando a espada do Espírito. Pedro está atacando. Pedro está pregando.
Pedro está anunciando, Pedro está fazendo o id. Aí a Bíblia diz que Cornélio e toda a sua casa, e os homens que tinham sido convidados por Cornélio, começaram a ouvir a palavra de Deus, e todos eles foram batizados. Percebe que Pedro está pregando, Pedro é alguém que está anunciando, Pedro é alguém que está atacando no mundo espiritual. Aí a Bíblia diz que depois que Pedro ganhou a casa de Cornélio, a Bíblia vai dizer que Pedro entrou na casa daquele homem. Aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram sabendo com isso e ficaram indignados com Pedro, e foram falar assim para Pedro: Pedro, você foi na casa daqueles homens que não têm aliança com Deus, daqueles incircuncisos? Aí Pedro disse assim: eu tive uma visão. Aí Pedro começa a explicar. Aí quando Pedro começou a explicar, a Bíblia diz que os discípulos começaram a se acalmar, porque assim, quem não entende o trabalho de Deus vai questionar, vai falar assim: por que você está andando com aquele povo? Por que você está falando que aquele povo não tem aliança? Só que entenda, os discípulos não sabiam do que se tratava. Aí Pedro começou a falar e eles foram se acalmando, porque tem gente que julga sem saber do propósito. Escuta isso aqui, escuta isso. Aí a Bíblia diz que eles se acalmaram. Aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram felizes porque a palavra de Deus foi pregada lá e aqueles homens foram alcançados. Aí o que me chama a atenção, irmão, que depois que Pedro faz tudo isso, Herodes manda prender a Pedro. Agora, por que Pedro foi o alvo de Herodes? Porque percebe o que Pedro fez? Pedro é alguém que está atacando, Pedro é alguém que está pregando o evangelho, Pedro é alguém que está anunciando, e Herodes escolhe quem mais Deus está usando na terra. Herodes escolhe Pedro porque Pedro ataca o mundo espiritual. Pedro é alguém que usa a espada do Espírito. Pedro é alguém que ganha almas para Jesus. Por isso que Herodes escolheu Pedro. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 17, a Bíblia diz assim, que o dragão foi batalhar contra os descendentes da mulher, contra aqueles que têm guardado os mandamentos de Deus e testificado a respeito de Cristo. Então percebe que o dragão, ele luta contra aqueles que observam os mandamentos de Deus e testifica a respeito de Cristo. Agora você está entendendo por que Herodes escolheu Pedro? Porque Pedro é alguém que testifica e guarda os mandamentos. Aí Herodes escolheu Pedro. Está entendendo por que Pedro é o alvo de Herodes? Está entendendo por que Herodes mandou escolher Pedro? Porque Pedro é alguém que prega, Pedro é alguém que fala, Pedro é alguém que evangeliza, Pedro é alguém que usa e testifica a respeito das boas novas de Deus na terra. Aí Herodes escolhe Pedro. O diabo, filho, ele luta contra esses. É esse que o adversário quer. É esses que o inimigo quer. Esses que luta. Olha aí que interessante, a Bíblia diz que ele foi lutar, batalhar. Luta é batalhar. Ele foi fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Cristo e testifica, é testemunho de Cristo na terra. São esses que o adversário quer. Então por isso que Pedro foi o alvo, porque Pedro é alguém que pregava. Você pegar a parede, você vai ver que Pedro vai cair na prisão, depois que Pedro ganhou almas para Jesus, depois que Pedro ganhou a casa de Cornélio. Aí Herodes escolhe Pedro, porque Pedro é alguém que prega, Pedro é alguém que fala a verdade. Aleluia. Aí entenda isso aqui. Entenda isso. Está entendendo por que Herodes escolheu Pedro? Porque Pedro é alguém que prega. O adversário quer você que testifica. O adversário escolhe você que fala de Jesus. É você que ele quer. Ele não quer pessoas que não querem nada com Deus. Porque quem não quer nada com Deus já está na palma na mão dele. Ele quer você que deseja e fala de Deus. São esses que ele quer. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Por que o adversário foi tentar Jesus no deserto? Porque a voz dizia em João 3,17, este é meu, em Mateus 3,17, este é meu filho amado em quem me agrado. Percebe que Deus testificou, bradando no céu a respeito do filho na terra. Aí o adversário fez o que? Foi tentar. Vamos ver se é o filho mesmo. Se você é o filho de Deus, se transforma a pedra em pão. Percebe que o adversário só foi atrás de Jesus porque a voz bradou primeiro. Porque é esses que o adversário quer. Aleluia a Deus. Aí tem isso aqui. Irmão, muito forte. Escuta isso aqui. Escuta isso, é muito forte. A Bíblia diz que Herodes, ele mandou aprisionar Pedro. E depois que Pedro está na prisão, a palavra do Senhor diz que a igreja começa a orar por Pedro. E a Bíblia diz que conforme a igreja vai orando a favor de Pedro, a Bíblia diz que no versículo número 7, eis que porém veio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, dizendo, levanta-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Peraí, olha que interessante. Pedro está na prisão, a igreja começa a orar. A Bíblia diz que desce o anjo do Senhor, porque quem ora tem resposta. Aí o anjo desce. Quando o anjo desce, o anjo vai despertar o lado de Pedro e vai soltar as correntes da mão de Pedro. Olha que interessante, Herodes, ele tinha aprisionado Pedro.
Herodes mandou aprisionar Pedro. Só que o anjo desce para libertar quem Herodes aprisiona. Eita, glória a Deus. Deus vai soltar você. Deus vai te libertar em nome de Jesus. Deus tem libertação para a tua vida. Deus vai te libertar dessa situação. E quando Deus te libertar, quando Deus te soltar, ninguém segura. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos, veio para libertar os aprisionados. Foi para isso que Jesus foi manifestado, para fazer toda a obra do maligno. Percebe que Herodes aprisiona, mas o anjo desce para soltar quem Herodes aprisionou. Deus tem libertação para a tua vida. Aleluia, Deus. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui, rapaz, em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que o anjo vai soltar Pedro. E o anjo vai dizer assim para Pedro: coloque o cinto e calce a sandália. E assim ele o fez. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Por que o anjo mandou Pedro colocar as sandálias e colocar o cinto? Se o anjo está mandando ele colocar, significa que Herodes tinha tirado. Agora por que Herodes tirou isso de Pedro? Por que Herodes fez questão de remover isso de Pedro? Por que Herodes está tirando as sandálias de Pedro? Por que Herodes tirou o cinto de Pedro? Porque se você pegar para ler em Efésios, vai falar das armaduras. E nas armaduras, o cinto simboliza a verdade. E os calçados simbolizam a preparação do evangelho da paz. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Herodes tirou de Pedro a verdade. Herodes tirou de Pedro o cinto. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer tirar a verdade da igreja. E já está acontecendo isso. Você não vê mais a verdade no altar. Você não vê mais as pessoas pregando a verdade no altar. Você não vê pregação como de João Batista. Você não vê isso mais. Você só vê falando que Deus vai dar vitória. Você só vê falando da multiplicação do pão. Você só vê falando que Deus vai abençoar. Você só vê falando isso. Você não vê mais a verdade sendo pregada. Você não vê pregações como a de João Batista. João Batista foi um homem que chegou pregando: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Todo aquele que não mostrar frutos de arrependimento será cortado e lançado no fogo. Você não vê mais essas pregações. Mostrar frutos de arrependimento. Você não vê mais isso. Convertei-vos, convertei-vos. Você não vê mais isso no altar. Você só vê falando que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa. Você não vê mais a verdade. O diabo está tirando a verdade da igreja, rapaz. Percebe que Herodes, ele tirou o cinto de Pedro. A primeira coisa que Herodes fez é tirar o cinto. Porque tudo que o diabo quer fazer é isso: tirar a verdade da igreja. Mas olha o que acontece para a desgraça do diabo. Olha o que acontece. A Bíblia diz que quando o anjo desce, o anjo vai soltar Pedro. E quando o anjo solta Pedro, o anjo vai dizer: Pedro, coloca o cinto. Agora pega. Herodes tinha tirado, mas o anjo vai devolver. Deus vai devolver a verdade para alguns, rapaz. Tem muitos que não tem coragem de pregar a verdade, mas Deus vai devolver verdades no altar. Deus vai colocar verdadeiros no altar. Aleluia. Enquanto o diabo quer tirar alguns, enquanto o diabo quer tirar a verdade da igreja, Deus vai devolver a verdade para alguns, rapaz. Aleluia, Deus. Porque o diabo tira, Deus devolve. Oh, glória a Deus. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que o diabo tirou tudo de Jó. Só que no final Deus deu tudo em dobro. Porque aquilo que o diabo tira, Deus devolve. Deus vai devolver verdade em cima do altar. Deus vai colocar verdadeiros em cima do altar. Eita, glória a Deus, aleluia. Olha que interessante. Herodes tira a sandália de Pedro. Se Herodes está tirando, significa que Herodes não quer que Pedro fale a verdade. Porque Pedro é alguém que tinha preparação do evangelho da paz e caminhava com a verdade. Aí Herodes tira. Porque hoje não se fala mais a verdade. Hoje você não vê mais pastores falando a verdade. Você vê jovens na fornicação. Você vê jovens que não é casado tendo relação sexual fora do casamento e tendo oportunidade na igreja, cantando na fornicação. Você não vê mais essas coisas. Você não vê mais a verdade. Você não vê mais a verdade no altar. Aleluia. Eu vou falar a Deus. Aleluia. Olha que interessante. Você não vê mais a verdade. Herodes tirou. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Paulo disse que as pessoas se apegarão a mito e não vão mais acreditar na verdade. Paulo disse isso. No fim dos tempos as pessoas vão dar credibilidade para a mentira e vão rejeitar a verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. As pessoas vão desejar ouvir o diabo e não as verdades, não a palavra do jeito que ela é pregada. Hoje você não vê mais a verdade no altar. Você só vê pregações falando que Deus vai dar carro, Deus vai dar casa. Rapaz, prega a verdade. A gente tem que pregar contra o pecado. João Batista, ele levantou dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E depois vem Jesus pregando a mesma coisa: arrependei-vos, arrependei-vos,
pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Jesus está voltando, irmão. Isso é bíblico, filho. Aleluia a Deus. Você não vê mais a verdade. Você não vê mais isso. Hoje você vê jovens de qualquer maneira na presença de Deus. Não é casado pregando a palavra. Não é casado cantando no coral. Não é casado tendo uma vida de fornicação, tendo uma vida de prostituição e falando de Deus. Por isso que Mateus 7,23 vai se cumprir na vida de muitos. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos, em teu nome não fiz milagres. Eu lhe direi claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Isso vai se cumprir na vida de muitos. Muitos vão usar o nome do Senhor. Muitos vão profetizar no nome do Senhor. Mas o Senhor vai dizer que nunca conheceu. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o que é mal, porque a iniquidade causa divisão. Como é que pode a pessoa estar afastada, estar no pecado e falando o nome de Deus? Como é que pode a pessoa estar no pecado profetizando? Como é que pode a pessoa estar no pecado operando milagres? Jesus vai dizer claramente, apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. Imagine se eu fazer tudo isso em nome do Senhor. Está lá na frente no altar pregando, evangelizando, cantando no coral, na fornicação, pregando de qualquer maneira, falando de Deus de qualquer maneira, e naquele dia Deus vai dizer na tua face que nunca te conheceu. Imagina. Uma coisa é você usar o nome de Deus, outra coisa é Deus te usar. A Bíblia diz que certa vez alguém disse a Jesus, João disse: Senhor, vimos alguém usar o teu nome e tentamos impedir. Jesus disse: não impeça, porque ninguém que faz mal sobre meu nome fala mal de mim. Agora entenda. João disse: Senhor, vimos alguém usar. Alguém é qualquer um. Qualquer um pode usar o nome de Jesus, só que naquele dia ele vai dizer que nunca conheceu. Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é Deus te usar. Não é só porque ele profetizou, não é só porque ele expulsou que ele conhece. Olha o que ele vai dizer. Eu lhe direi claramente: apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. Tem muita gente que tem Deus na boca, mas Deus não conhece ele, porque está na prática do pecado, na iniquidade. Você acha que Deus conhece, rapaz, quem está na prática da fornicação? Você acha que Deus conhece quem está na carne? A Bíblia diz que a carne é inimizade contra Deus. Você quer ver uma coisa? Lembra do rei Acabe e de Josafá? A Bíblia diz que eles fizeram uma aliança. Josafá e Acabe. E a Bíblia diz que o rei Acabe vai falar para Josafá: Josafá, vamos comigo ramar de ilhagem? Aí Josafá fala assim: vamos consultar Deus primeiro. Aí o rei Acabe fala: tem aqui 400 profetas, vamos consultar eles. Aí vem 400 profetas. E o rei Acabe pergunta: devemos ir a Ramon de Gileade ou não? Os 400 profetas falam assim: vai, porque Deus vai dar vitória. Josafá olha e fala assim: não tem um profeta de Deus aqui? Agora entenda, tinha 400 profetas, mas nenhum era de Deus, era profeta mentiroso. Porque Micaías era um que estava longe de Acabe, e Acabe sabia que ele era verdadeiro. Aí quando Josafá fala assim, Josafá diz: ó, não tem um aqui? Acabe fala assim: tem um, mas eu odeio ele, porque nunca profetiza o que eu quero ouvir. Então entenda, aquele que ele sabia que profetizava a verdade, que era de Deus, estava longe dele. Agora os 400 mentirosos estavam por perto. Porque tem gente que é assim, acolhe quem fala mentira, mas quem prega a verdade está longe. Tem muita gente no altar que não dá oportunidade para quem fala a verdade, mas dá oportunidade para quem fala mentira. Tem muitos que falam mentira em cima do altar. Tem muitos que não pregam mais a verdade. Micaías era um que era odiado por Acabe porque não pregava o que o rei queria ouvir. Ele pregava o que Deus mandava. Porque se pegar para ler a passagem, a Bíblia diz que ele fala assim: tem um ainda, mas eu odeio Micaías. Manda chamar ele. Aí Micaías está vindo. O mensageiro disse assim para Micaías: ó Micaías, tem ali 400 profetas. As vozes deles é uma só, hein? Uma só voz. Concorda com eles. Micaías disse assim: eu vou falar o que Deus manda. Olha que tremendo. As vozes dos 400 eram uma só. Mas Micaías não é alguém que concorda. Micaías não é alguém que se vende. Micaías não é alguém que se ilude com o rei. Não é só porque é rei que está no trono que vai mudar a mensagem. Não é só porque é rei que está no trono que vai pregar o que o rei quer ouvir. Ele vai pregar o que Deus manda. Por isso que ele é odiado. Tem gente que não gosta da gente porque a gente prega a verdade. Por que mandaram matar João Batista? Porque João Batista falou na cara de Herodes: larga a mulher que tu tá que não é tua. Por isso que mandou matar João Batista. Por isso cortaram a cabeça de João. Cortaram a cabeça de João, mas não tiraram a verdade de João. Aleluia a Deus. Até hoje essa verdade chegou em nós. João morreu, mas a verdade foi pregada.
Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tem isso aqui. Aí percebe que mandou chamar quem? Micaías. Micaías vem. Quando Micaías chega, fala assim. Fala, Micaías, é verdade. Micaías já começa falando, eu vi todo Israel disperso. Aí quando Micaías começa a falar, Acabe vai falar assim, aí, tá vendo? Ó? Ele não profetiza o que é bom. Você acha que Micaías está ligando o que o rei vai pensar? Micaías está se importando com Deus. Eu prefiro agradar a Deus e desagradar os homens. O importante não é o homem, não é o homem que vai te salvar. Não é pastor que vai te salvar, não é missionário, não é seu irmão. Quem vai te salvar é Jesus, rapaz. É Ele que vai te salvar. Você tem que pregar o que Deus manda, não com o homem que eu ouvi. Rapaz, eu vou dar lugar nessa terra em nome de Jesus. Eu acho interessante que Micaías começa a falar, vi todo Israel disperso. E Deus disse assim, como farei que o rei Acabe vá para a guerra? Até que surgiu um espírito de enganação. Se colocou diante de Deus e falou, eu farei. Aí Deus pergunta para o espírito, como? O espírito disse assim para Deus, eu me apresentarei e colocarei falsos espíritos de enganação na boca dos 400 profetas. Agora entenda, aqueles 400 profetas que estavam falando em nome de Deus, não era Deus falando, era o espírito de enganação. Tem muito profeta aí, ó, que está falando que Deus não está mandando. Tem muito profeta mentiroso. Tem muito profeta que está no altar falando que Deus não manda, para agradar a multidão. Não fala mais a verdade. Aí eu tenho medo de perder a ovelha. Irmão, se a pessoa conhece a Bíblia, não vai sair. Ela tem que ficar pela palavra. A palavra tem que ser pregada do jeito que ela é, rapaz. João Batista chegou na cara dos homens e disse assim, raça de víboras, quem deu a ideia de fugir da ira que está por vir, mostra fruto de arrependimento, porque o machado está posto, e toda árvore que não mostrar fruto de arrependimento vai ser cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não mostrar fruto de arrependimento, ou seja, não tiver mudança, vai ser cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? Fogo do inferno. Jesus disse que ali o fogo não apaga e os vermes nunca morrem. Se não mudar, é para lá que vai. Se não sair da carne, é para lá que vai. Se não casar, viver uma vida de fornicação, é para lá que vai. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Se não parar de viver de aparência, é para lá que vai. Aleluia, Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá na hora de parar de viver de engano. Tá na hora de pregar o que Deus manda, rapaz. Aleluia, Deus. Aí o que eu acho interessante, que percebe que na boca daquele 400 profeta, era quem que estava falando? Era quem? Era o espírito de enganação. Agora vamos para Jeremias 28. Rapaz, é forte aqui o negócio, hein? A Bíblia diz que Jeremias ele vai na casa do Senhor. Tem um falso profeta chamado Ananias. Olha o que Jeremias disse. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, profeta da cidade de Beão, falou comigo na casa do Senhor, na presença do sacerdote. Espera aí, aonde é que Ananias está falando? Na casa do Senhor, com Jeremias. Entenda isso aqui, eu vou falar. Entenda isso aqui. Jeremias está falando que quando ele chega na casa do Senhor, vem Ananias. Percebe que é dentro da casa de Deus, hein, que o falso profeta está. É lá dentro da casa de Deus. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Ananias começa a profetizar, dizendo assim, ó, olha que interessante. Ananias disse assim, olha que interessante, assim diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos eu trarei de volta este lugar, um tecido da casa do Senhor, rei da Babilônia, que tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta este lugar a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Agora entenda, percebe que Jeremias vai na casa do Senhor. Quando chega lá, Ananias começa a profetizar o quê? Que Deus vai restaurar o lugar, que Deus vai trazer os utensílios, que Deus vai trazer de volta Joaquim, que Deus vai tirar o jugo. Olha que tremendo, na casa do Senhor, está profetizando que Deus não manda. Deus em nenhum momento falou com esse homem. Leia Jeremias 28. Deus não falou com ele. Ele está profetizando sem Deus mandar. Aí escuta isso aqui. Na casa do Senhor, hein? O falso profeta tá. Tem muitos falsos na casa de Deus, rapaz. Você lembra do joio e do trigo? É na casa que está. Lembra que alguém fala, patrão, o que é que a gente arranca? O dono da casa se levanta e fala, não, deixa crescer junto. O joio e o trigo é junto. É dentro da casa de Deus, tem muito falso. Jesus disse que vai surgir muitos falsos profetas.
Tem falsos, tem muitos falsos, mas Deus ainda procura os verdadeiros. Aí escuta isso aqui, escuta. Aí ele começa a profetizar que Deus ia tirar o jugo do rei Nabucodonosor dentro da casa de Deus, rapaz. Por isso não deve se escandalizar. Você não deve se escandalizar com o joio. É em todo lugar, é dentro da casa do Pai. É em todo lugar. Olha Ananias, profetizando dentro da casa de Deus, falso profeta, dentro da casa de Deus. Aí a Bíblia diz assim, que ele começa a dizer que restaurou o lugar, né? Aí Jeremias responde assim para ele, ó: Ô Ananias, os profetas que vinham antes de você e de mim profetizavam guerra, calamidade e peste contra muito reino. Mas você está profetizando que Deus vai restaurar esse lugar? Percebe que ele está profetizando restauração para o lugar, mas os profeticamente profetizavam guerra. Então percebe que Ananias está profetizando restauração, porque todo mundo gosta de ouvir essas coisas. Só que Jeremias disse, ó, os profetas profetizou luta, batalha. Você está profetizando isso aí para agradar o povo, rapaz? Entende isso aqui? Mas saiba que o profeta é conhecido como profeta quando se cumprir. Olha que interessante a resposta de Jeremias. Olha o que Jeremias disse: ouça bem essa palavra que fala a você e a todo o povo. Olha o que Jeremias disse, sabedoria de Jeremias. Jeremias fala, todo mundo aqui escuta, já que ele profetizou isso, escuta aqui, ó. Ouça bem essa palavra que fala a vocês. Os profetas que vinham antes de mim e de você desde a antiguidade profetizaram calamidades, guerra e peste contra muitos reinos. O profeta que profetizar a paz será conhecido como um profeta enviado pelo Senhor quando se cumprir a sua palavra. Então peraí, só vai ser conhecido por Deus como profeta quando se cumprir, e não quando se diz que é profeta. Aleluia, Deus. Eu vou falar, tem muitos que falam que é profeta e não acontece nada. Não é profeta de Deus, que é profeta, quando Deus manda ele profetizar, acontece. O problema dessa geração é titular qualquer um como profeta. Mateus 10:41, a Bíblia diz: quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Aleluia, Deus. Então percebe que profeta não se recebe pelo título, mas é pelo caráter. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aí percebe que a Bíblia diz assim, Jeremias fala, quando as palavras se cumprir, este a gente vai saber que é profeta. Aí é interessante que ele fica incomodado, o falso profeta, né? Porque o falso incomoda com a palavra verdadeira. Aí ele vai dizer assim: então Ananias tirou a canga do pescoço do Jeremias e quebrou. Quebrou e disse assim, na presença de todos: assim diz o Senhor, deste modo, daqui 2 anos, quebrarei o jugo do Nabucodonosor, que põe sobre o pescoço todas as nações. Olha que interessante, o camarada ainda tem mano, usando o nome de Deus sem Deus usar ele. Ele vai pegar a canga que Jeremias usava. Jeremias usava uma canga, e essa canga é parecida com um jugo. Aí ele vai pegar e vai quebrar a canga. A canga de madeira que está no pescoço de Jeremias. Ele quebra a canga e fala assim, ó: assim diz o Senhor, usando o nome de Deus, escuta só. Assim diz o Senhor, daqui 2 anos, assim como essa canga se quebra, o Senhor vai quebrar o jugo do rei da Babilônia. É interessante que Jeremias está indo. Jeremias está indo embora, Jeremias fala amém. Jeremias segue seu caminho. Quando Jeremias está indo embora, o Senhor disse assim para Jeremias. Olha que tremendo. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço de Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: vai e fale com Ananias, dizendo: você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Agora pega isso daqui, pelo amor de Deus. Olha que forte. Ele quebra uma canga do quê? De madeira. Aí Deus toma a boca de Jeremias e fala: Jeremias, volta lá. Fala para ele que ele quebrou uma canga de madeira, mas eu vou substituir por uma de ferro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Fala para ele, o que ele profetizou, eu não mandei. Eu não disse que ia quebrar nada. Ele está quebrando, mas eu vou colocar uma de ferro. Porque ele está profetizando que eu não mando, é falso profeta. Tem muita gente falando que Deus não manda. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Ele quebrou uma canga e falando que Deus estava tirando o jugo. E Deus está dizendo muito pelo contrário. Fala para ele que eu vou substituir por uma de ferro. Tem muita gente profetizando que Deus não está mandando. Tem gente falando que Deus vai tirar. Rapaz, tenha temor a Deus. Não use o nome do Senhor em vão. Tem muitos falsos profetas aí profetizando em nome do Senhor e nada acontece. A Bíblia diz que Deus fala para Jeremias: volta lá e fala para ele. Fala para ele que ele está profetizando que eu vou tirar o jugo do Nabucodonosor. Muito pelo contrário, eu vou impor. Então está bem claro que em nenhum momento Deus falou que esse falso profeta. E esse falso profeta estava na casa do Senhor. É na casa de Deus que tem muitos falsos. Reflita nisso em nome de Jesus. Que Deus fale contigo, foi até aqui que Deus me deu. E lembra disso, por isso que Herodes tirou o calçado de Pedro. Porque o calçado simboliza a verdade. É isso que o adversário quer tirar.
Reflita nisso em nome de Jesus, mas Deus vai devolver. Deus devolve a verdade. Em nome de Jesus, que Deus fale contigo.